Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre IA, Machine Learning e a integração dessas coisas com engenharia de software. E aí galera, beleza? Meu nome é Otávio Lemos, eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos, na área de engenharia de software, e sou professor aqui na Universidade Federal de São Paulo há 10 anos. Hoje é dia 2 de março, a gente está completando 5 meses aqui do canal, e ontem nós batemos aí 1.500 inscritos no canal. Muito obrigado, pessoal, e fiquem com a gente porque você sabe que a gente só está começando. Antes da gente começar, eu queria fazer aqui 3 recomendações de canais do YouTube. Como a gente vai falar um pouquinho sobre IA e Machine Learning, eu queria fazer recomendação de um canal que é o Universo Programado, que é do Vitor Dias. É um cara muito legal. Eu mandei um e-mail pro Vitor, o Vitor respondeu rapidinho, um cara super gente boa. Ele faz uns vídeos muito legais usando inteligência artificial para jogar jogos, por exemplo, para aprender a ganhar nos jogos, é muito legal mesmo, vale a pena dar uma olhada. A segunda recomendação é o canal do Felipe Deschamps, que é um cara muito gente boa e muito profissional, o canal dele é espetacular, eu já sigo há algum tempo aqui, e da mesma forma que o Vitor, o Felipe também respondeu um e-mail meu rapidinho, o cara é super gente boa, super humilde, responde todos os comentários, e passa muitas informações importantes para desenvolvedores. Ele fala também de inteligência artificial, de várias tecnologias, então o canal dele é um pouco mais geral, de tecnologia em geral, ao passo que o Universo Programado é mais de Machine Learning. A terceira recomendação, na verdade, eu queria dar aqui, porque é de um aluno da Unifesp, e esse canal está com 350 mil inscritos, Queria dar parabéns aqui ao Alan Santos, que é um aluno aqui da Unifesp e tem um canal sobre tutoriais. É um canal sobre tutoriais em geral, e chama Pixel Tutoriais. Vale a pena dar uma checada lá no Alan Santos. Então, o artigo que me inspirou a fazer esse vídeo aqui, pessoal, é um artigo da I3E Software. Então, antes de falar sobre o conteúdo em si do artigo, que é a questão de IA, Machine Learning e integração disso com engenharia de software, eu queria falar uma coisinha um pouco relacionada com a área acadêmica, artigos científicos e etc. Alguém me fez uma pergunta, na verdade, acho que o nome dele é Leonardo, ele foi aluno meu aqui da Unifesp, e ele fez a seguinte pergunta: vale a pena eu ler artigos científicos da área de desenvolvimento de software? Então, a resposta é sim e não. Porque o que acontece, pessoal? Existe um conceito aqui que vale a pena a gente ter na cabeça, que é o estado da arte, e o estado da prática. O que é o estado da arte? É o estado das pesquisas de ponta. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo aqui na academia, em termos de engenharia de software, que não chegou ainda à prática. E tem muitas coisas que, na verdade, nunca vão chegar à prática. São coisas mais teóricas e que, na verdade, é uma tentativa de desenvolver alguma ideia, mas, às vezes, essa ideia não chega mesmo ao estado da prática. Então, o que é o estado da prática? É como as coisas são feitas na indústria. Quais são as tecnologias de ponta usadas na indústria. Então, muitas coisas que a gente usa no estado da prática vieram de pesquisas científicas. Nem todas, mas algumas sim. Então, só como exemplo, o Google iniciou uma ideia do doutorado, do Sergey, se eu não me engano, e depois chegou a ser um produto, que é utilizado por todo mundo hoje em dia. Outras ideias são desenvolvidas no âmbito da própria indústria. Então, o que acontece? Alguns artigos científicos são sobre ideias que ainda estão sendo amadurecidas e que não necessariamente vão chegar ao estado da prática. Agora, existem algumas revistas científicas e alguns assuntos tratados em artigos que vale a pena você ler, mesmo você sendo um desenvolvedor prático mesmo, não pesquisador da área de engenharia de software ou de computação em geral. Então, por exemplo, o artigo que eu usei como inspiração para esse vídeo é de uma revista que vale a pena você dar uma checada, que é a I3E Software. Por quê? A I3E Software ela é voltada para praticantes da engenharia de software, para desenvolvedores mesmo. E ela traz alguma coisa da academia, mas a maioria dos artigos são realmente sobre o uso prático de técnicas de engenharia de software e desenvolvimento de software. Então vale a pena você ler essa revista, mesmo não sendo um acadêmico. Agora, existem outras revistas que são mais acadêmicas, mas mesmo assim podem ter artigos que vale a pena você ler. Por exemplo, tem uma revista que é a Empirical Software Engineering, que ela reúne trabalhos científicos de engenharia de software. Em geral, são experimentos que usam técnicas de engenharia de software para ver se aquelas técnicas são boas ou não, se vale a pena utilizar aquelas técnicas. Ou estudos que mostram boas práticas e más práticas. Então vale a pena, por exemplo, checar o Empirical Software Engineering. Outra revista muito boa também, que é acadêmica, mas também apresenta alguns artigos
que vale a pena para o desenvolvedor é o Journal of Systems and Software. Então essa revista, por exemplo, eu tenho uns 3 artigos publicados nela e reúne artigos que às vezes, né, vale a pena você ler e tem ideias boas para prática também, não só para acadêmico. Tem outras revistas que são bem acadêmicas, mas mesmo assim ainda podem trazer artigos importantes para você que é da prática. Por exemplo, esses dias estava vendo que saiu um artigo na Transactions on Software Engineering, que é da I3E. Então, I3E Transactions on Software Engineering. Essa revista ela é bem mais teórica, né, e bem mais pesada para você ler os artigos. Mas saiu um artigo lá que faz, por exemplo, uma comparação entre tipagem estática e tipagem dinâmica, principalmente com relação à dificuldade de você encontrar bugs, né? Quanto tempo demora para você encontrar um bug numa linguagem que é estaticamente tipada versus uma linguagem que é dinamicamente tipada. Então, por exemplo, esse artigo está numa revista que é super acadêmica, mas tem um impacto muito importante para o pessoal da prática. Então vale a pena, né, você dar uma olhada nessas revistas aí que eu recomendei. Ao longo aí do tempo, né, eu vou falando mais sobre a vida acadêmica, sobre as pesquisas de engenharia de software e o que vale a pena você olhar, né, do mundo acadêmico também para você que é da prática. Então, entrando aqui no tema do vídeo em si, né, o artigo lá da I3E Software chama The 5 Laws of SE for AI. SE é Software Engineering, AI, Artificial Intelligence. Então, são as 5 regras de engenharia de software para inteligência artificial. Esse artigo tem como autor o Tim Menzies, que é um cara muito bom da área de engenharia de software, e ele trabalha bastante com data mining e machine learning relacionado, né, com a área de engenharia de software. Então ele dá 5 regras de como você aplicar bem engenharia de software para IA. Então vamos lá para essas 5 regras. Então a primeira regra é que software de IA não é primariamente um software que contém somente IA. Primariamente é um software que contém muitas outras coisas e uma partezinha dele, em geral, é a parte relacionada com inteligência artificial. Então dá uma olhada nesse diagrama aqui para explicar melhor o que ele quer dizer com isso. Esse diagrama foi apresentado por um engenheiro do Google, tá? É um software de IA que foi desenvolvido no Google e as caixinhas aqui que a gente vê são relacionadas com os módulos do sistema, né? E o tamanho da caixinha tem a ver com o número de linhas de código que aquele módulo precisa, né, para ser implementado. Então, se você dá uma olhada aqui, ó, aqui tem Configuration, Data Collection, Feature Extraction. Então, tudo isso daqui a gente pode dizer que não é IA, tá? E aí, o que tem aqui de IA, né? Esse Machine Learning Code. Então, você pode ver que a parte de Machine Learning, né, a gente pode dizer aí, grosso modo, IA, é uma parte muito pequena do sistema com relação a todo o resto. Então, o sistema de IA vai ser, na sua maior parte, um sistema comum, né? Vai ter front-end, vai ter back-end, vai ter talvez banco de dados, né? E uma parte pequena dele vai ser IA. Então, se você está desenvolvendo um sistema de IA, que em boa parte vai ser um sistema comum, você vai precisar de engenharia de software do mesmo modo, certo? Porque você vai ter que manter esse outro código, você vai ter que manter o código de IA também, etc. Então, um outro cara da Microsoft fala que eles gastam 10% do tempo deles desenvolvendo a parte de IA mesmo do sistema. Os outros 90% são o restante da aplicação. Então, 2 coisas que a gente pode dizer com relação a essa regra, né? Os engenheiros de software vão ter que estudar mais Machine Learning, IA, etc., porque boa parte da aplicação, né, vai ter relação com IA, vai ter algum módulo relacionado com Machine Learning ou IA. E segundo, que o conhecimento de engenharia de software vai continuar se aplicando aos sistemas de IA, porque boa parte do sistema não é IA, é sistema comum. A segunda regra tem bastante relação com a primeira, que é o seguinte, que o software de IA vai precisar de engenheiros de software, porque boa parte do software, né, é igual o software tradicional, vai precisar de instalar, vai precisar configurar, vai precisar fazer manutenção, e tudo isso é feito por engenheiro de software. Então, o software de IA vai continuar precisando de engenheiros de software. E o pessoal de IA, que é especialista em IA, também vai precisar estudar engenharia de software, boas ferramentas de desenvolvimento para desenvolver bem os sistemas de IA. A terceira regra também relacionada com tudo isso é que engenharia de software pobre vai levar a um sistema de IA pobre também. O pessoal lá do Google, que fez aquele relatório e mostrou aquele diagrama, né? Eles falaram nesse congresso de 2015 que eles cometeram um erro muito grave e o sistema ficou muito frágil porque eles não usaram bons princípios de engenharia de software desde o começo. Tá? Isso fez com que o sistema ficasse ruim de manter. Então isso mostra que
os sistemas de IA ainda precisam de bons engenheiros de software e que uma engenharia de software pobre vai levar a um sistema de IA que também é pobre, frágil, rígido e etc. A quarta regra é que boa engenharia de software também vai gerar bons sistemas de IA. Um bom exemplo disso, pessoal, é o scikit-learn, que é usado por muitos cientistas de dados, né? Inclusive é o pacote de Python que eu uso para fazer machine learning. Esse pacote ele nasceu de um projeto, o Google Summer of Code, em 2007. O scikit-learn usa muitas ferramentas modernas de engenharia de software, né? Ele está lá no GitHub. O pessoal usa o Git, então, para fazer controle de versão. Eles têm integração contínua e com teste usando o Travis para fazer teste baseado em cloud. Muitas outras boas ferramentas de engenharia de software, né? Esse é um exemplo de boa engenharia de software gerando um bom software de IA. A quinta regra é o seguinte, pessoal, que engenharia de software precisa de casos especiais de IA. Aqui é o contrário, né? É como aplicar IA para engenharia de software. Então, existem muitos trabalhos científicos que tentam usar algoritmos de machine learning para ajudar a engenharia de software. Eu mesmo tenho um projeto cuja ideia é prever a qualidade de código usando machine learning. Então, a gente dá lá para o classificador bastante código bom, né? As features sendo as métricas do código e também bastante código ruim. Então a gente já tem a resposta, né, digamos assim, a gente já tem o gabarito, né, para esses exemplos de código, e aí o classificador, né, o modelo aprende o que é código bom, de boa qualidade. Dessa forma você dá um novo código para ele, ele pode prever a qualidade. Então obviamente que a gente teve que adaptar os algoritmos para engenharia de software, e vários trabalhos científicos de engenharia de software têm mostrado isso, que você não consegue usar as técnicas que foram aplicadas, por exemplo, para análise de texto diretamente para engenharia de software, por exemplo, para código. Você tem que adaptar essas técnicas para que elas funcionem bem no ambiente de engenharia de software. Então essas são as 5 regras, né, relacionadas com o uso de engenharia de software para fazer bom IA, para fazer bom software de inteligência artificial. No artigo também ele fala de um tweet do Andrew Ng que falou isso, né? Os novos algoritmos de machine learning e o uso extensivo dessas tecnologias, a gente vai ter que aprender como fazer uma boa engenharia de software que é customizada para esse tipo de sistema. Depois eu também vou colocar um link para vocês aqui na descrição de um artigo que fala sobre Continuous Delivery, né, que é a entrega contínua, relacionado com integração contínua, para sistemas de machine learning. Porque o que acontece, pessoal? Agora a gente não tem só o código para fazer versionamento, a gente tem que versionar também o conjunto de dados que vai ser usado para o treinamento. O modelo que é gerado a partir do treinamento, a gente também tem que manter. Então existem novidades, né, nos sistemas que usam machine learning, inteligência artificial, que devem ser levadas em conta para que a engenharia de software funcione bem. E tem vários desenvolvedores e pesquisadores pensando em como fazer isso da melhor forma. Então vale a pena você olhar esse artigo, ele foi publicado lá na página do Martin Fowler e ele fala como fazer isso, como fazer continuous delivery para machine learning. Então é isso, pessoal, temos que fazer o nosso trabalho de casa, né? Tanto o pessoal de IA aprendendo engenharia de software e o pessoal de engenharia de software aprendendo IA. Porque de fato, né, o futuro, né, vai ser uma mistura e uma integração boa entre essas duas áreas, né? Boas técnicas de engenharia de software, boas técnicas de IA, para a gente desenvolver sistemas sólidos, né, usando essas boas técnicas de engenharia de software e de IA. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.